médico se sorprende al descubrir la verdad aterradora entre las piernas de su joven paciente. Era un día como cualquier otro en la vida del doctor Lucas Almeida, con su lab coat impoluto y una sonrisa que inspiraba confianza. Todos en el hospital lo adoraban. Era un cirujano pediátrico de renombre, conocido por salvar vidas y devolver la esperanza a las familias en situaciones desesperadas. Pero todo cambió en un instante. Miguel, un niño de 10 años que parecía irradiar energía y alegría, fue el encargado de sacudir su mundo. Lucas lo recibió con un abrazo cálido, como siempre hacía con sus pequeños pacientes. Sin embargo, aquella consulta rutinaria pronto se tornó en una pesadilla, cuando los resultados del examen revelaron un tumor oculto entre sus piernas. El corazón de Lucas se hundió. La risa y la vitalidad de Miguel se desvanecieron con la noticia. Un giro inesperado que rompía el momento. El tumor, un colaborador silencioso en su vida, había estado creciendo oculto y ahora exigía atención urgente. Pero eso no era lo único inquietante que estaba por venir. Cuando Lucas se vio obligado a profundizar más en la historia médica de Miguel, se topó con algo desconcertante. La familia del niño ocultaba un secreto que amenazaba no solo la salud de Miguel, sino también la propia carrera de Lucas. Con cada consulta, recuerdos de su mentor, el doctor Santiago, comenzaron a resurgir. Un hombre al que Lucas admiraba sin límites, pero que había estado involucrado en experimentos médicos poco éticos años atrás. ¿Sería posible que el sufrimiento de Miguel fuera un legado de ese oscuro pasado? El padre de Miguel, un poderoso empresario local, se presentó en la consulta con una actitud defensiva. No estaba dispuesto a colaborar, mientras que Lucas sentía cómo la tensión se palpaba en el aire. Las palabras del padre eran un eco de advertencias sutiles, un claro mensaje de que protegería su reputación y su historia a cualquier costo. Lucas se encontró entre la espada y la pared, enfrentándose a una decisión que nunca había pensado que tendría que tomar: dejar de lado su admiración por su mentor o arriesgar la vida de un niño. Pero las cosas se complicaron aún más cuando su propio hijo, Diego, empezó a involucrarse con Miguel y su familia. Diego, un joven aspirante a médico, estaba emocionado al conocer a un niño tan valiente. Lucas se sintió atrapado en un torbellino de emociones, con la lealtad hacia su hijo chocando con su responsabilidad como médico. La mirada de Diego, llena de inocencia y esperanza, le hacía dudar cada vez más de las decisiones que había tomado. Mientras se adentraba en la verdad, Lucas empezó a recibir amenazas veladas, advertencias de que sería mejor mantener la boca cerrada, de que ciertos secretos no debían ser revelados. El grito de ayuda de Miguel resonaba en su mente, pero el peligro de cuestionar la ética de su mentor lo mantenía cauteloso. Con su carrera y la vida de Miguel en juego, Lucas sabía que era el momento de enfrentar los fantasmas de su pasado. La verdad se acercaba, cada vez más espeluznante. La verdadera cara del horror estaba a punto de revelarse, y Lucas debía decidir entre la lealtad y la vida. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sabia que o momento de enfrentar a verdade estava se aproximando. Quando Miguel entrou no consultório, a luz também parecia brilhar menos. O ar estava pesado de preocupações. E Lucas tinha a sensação opressiva de um destino que se aproximava. Ele respirou fundo e decidiu que não podia deixar que a história de seu mentor o aprisionasse. Naquele instante, o que importava era Miguel. E a vida dele estava em suas mãos. Todo o percurso de exames e deliberações o levou. Um precipício! E, nesse momento, a porta se abriu abruptamente. Era Diego, com uma face pálida e os olhos arregalados. Ele entrou como um furacão e Lucas percebeu imediatamente que algo estava muito errado. O coração lhe disparou. Papai, você precisa ver isso! Exclamou Diego, agitado, mostrando um documento amassado em sua mão. É sobre Miguel! Lucas franziu a testa, seus instintos de pai e médico lutando dentro dele. O que poderia ser tão urgentemente chocante? Ele pegou o papel e começou a ler, cada palavra pesando mais que uma tonelada. O que estava escrito ali era algo que mudaria tudo. Miguel não era apenas um menino com câncer. A família dele tinha um histórico obscuro e uma conexão direta com os experimentos ilegais conduzidos por Santiago. A temperatura do consultório parecia cair. Lucas tinha certeza de que seu próprio passado estava se infiltrando em sua vida de maneira implacável. Naquele momento, o filho dele também estava atormentado. Diego, com a voz trêmula, declarou: Não é só isso, pai. A mãe de Miguel, ela não é quem parece ser. Olha essa foto. Diego mostrou uma imagem borrada de uma mulher com uma expressão sombria. Lucas sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Quem era aquela mulher? Por que Miguel e sua mãe estavam misturados em um mundo tão perigoso? Os segundos se transformaram em horas enquanto Lucas tentava juntar as peças. A mulher na foto tinha um nome: Ingrid. A mente dele voltou ao passado, a tempos em que Santiago sussurrava sobre o futuro da medicina e sacrifícios necessários. O que você quer dizer com isso, Diego? Lucas perguntou, agora com a voz tensa, a adrenalina bombeando em suas veias. Diego engoliu em seco e, com um misto de medo e coragem, informou. Ela está envolvida. Engano para que Miguel fizesse parte de um estudo, um experimento. E eles não sabem que Miguel é o resultado de outra tentativa fracassada. As peças estavam finalmente se encaixando. O horror atingiu Lucas, como um soco no estômago. A cada palavra de Diego, um novo fardo se instalava em seu peito. Se tudo aquilo era verdade, Miguel era apenas uma peça em um jogo cruel e a vida dele estava em risco mais do que nunca. Lucas olhou profundamente nos olhos de Diego. A lealdade que sentia pelo filho o impulsionou a se mover. Precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Mas enquanto olhava para a foto, uma sombra se moveu atrás da porta. O pai de Miguel estava ali, com uma expressão ameaçadora que congelou o sangue em suas veias. A tensão no ar era palpável. Vocês não deveriam estar mexendo em coisas que não entendem. Ele rosnou. E Lucas pôde sentir o calor do terror se aproximando. A verdade começava a brotar.
Uma verdade que poderia desenhar um futuro sombrio, cheio de traições e segredos devastadores. O jogo havia começado, e as regras mudavam a cada instante. As borboletas que se tornaram símbolos de esperança estavam prestes a virarem predadores. O que viria a seguir? Seria Miguel o sacrifício que todos temiam? A respiração de Lucas ficou pesada, e ele sabia que o tempo estava correndo. A vida do menino dependia de um movimento seu, mas cada escolha teria consequências. Cada passo agora carregava o peso de um destino sombrio. E no fundo de sua mente, uma pergunta persistente ecoava: até onde ele estaria disposto a ir para proteger o garoto? Lucas respirou fundo. Um peso enorme se instalava em seu peito ao encarar o pai de Miguel. O homem estava ali, com um olhar furioso. As palavras saíram como um sussurro entre os lábios de Lucas. Mas ele sabia que precisaria ser firme. "O que você está fazendo aqui, senhor Garcia?" perguntou, tentando manter a calma. Mas o pai de Miguel avançou, a expressão carregada de ameaça. "Você e seu filho não têm ideia do que estão fazendo. Deixe isso de lado", ele rosnou, com os punhos cerrados. Diego, ao lado de Lucas, apertou os dedos contra o papel na mão, seu rosto pálido da pressão crescente. Era como se o ar tivesse sido drenado da sala, a tensão moldando um silêncio opressor. Lucas sabia que não havia volta. A verdade tinha que ser confrontada. "Miguel merece saber quem ele é", disse Lucas, a determinação tomando conta dele. "Ele tem o direito de conhecer seu passado." A fúria do senhor Garcia explodiu em uma risada sardônica. "Você acha que está ajudando? Ele não é o que você pensa. E quem está protegendo o que realmente importa aqui?" Lucas franziu a testa, confuso. O que ele queria dizer? Mas antes que pudesse perguntar, algo inesperado aconteceu. A porta do consultório se abriu com violência e uma mulher entrou, a cara marcada pela preocupação. Era Ingrid, a mãe de Miguel, com os olhos arregalados. "Eu precisei vir", disse, ofegante. "Miguel está em perigo." Os três a encararam e a sala parecia girar em torno de Lucas. Ele piscou, tentando processar. A verdade que ele buscava tinha acabado de se materializar, com uma presença ainda mais perturbadora. "O que você quer dizer?" perguntou Diego, quase num sussurro. "Eles planejam usá-lo", Ingrid exclamou, apontando para o pai de Miguel. "Você não sabia que a agressão deles não era apenas uma busca por cura. Era um experimento, Lucas. Miguel é parte de uma pesquisa secreta. E quanto mais ele evolui, mais eles o querem." As palavras dispararam como balas. Um choque percorreu o corpo de Lucas. Ele olhou para o pai de Miguel, que agora parecia desesperado. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando um homem completamente diferente. Um homem que estava envolvido em algo muito mais sinistro. Diego, quase em lágrimas, olhou para Lucas. "Papai, isso não pode ser verdade." "Mas é!" gritou Ingrid, as mãos tremendo. "E eles não vão parar até que eles venham atrás." O ambiente estava carregado de traição. O porão da verdade estava se abrindo, revelando rostos familiares e segredos obscuros. Lucas sentiu que seu coração batia descompassado. Ele se virou para o senhor Garcia. "Você sabia de tudo isso? Você estava envolvido?" O homem hesitou, olhando para a mulher que havia sido sua esposa.
agora revelada como cúmplice. Lucas percebeu que todo o seu mundo estava se desmoronando. O advogado do diabo, a defesa do indefensável. E ele, o médico. Agora tinha que decidir se salvava a vida de um menino ou se colocava tudo em risco para expor uma verdade que ninguém queria que viesse à tona. Mas o que viria a seguir era ainda mais aterrador. No meio da discussão acalorada, um som forte ecoou do corredor. A porta se abriu abruptamente novamente, mas desta vez era uma equipe médica, com rostos conhecidos, incluindo o doutor Santiago, a figura que Lucas sempre admirou. Agora, um espectro do que ele havia representado estava ali. A festa começou, disse Santiago, com um sorriso que não chegava aos olhos. Lucas paralisou. A última peça do quebra-cabeça inclinava-se para o mais escuro de todos os cenários. A verdade, o peso dos anos e das decisões, estava prestes a ser revelada. E com isso, o que sobraria de Miguel? A vida dele estava, de fato, prestes a mudar de forma irreversível. No fundo de sua mente, Lucas sabia que a batalha estava apenas começando. A vida de Miguel, a honra de seu trabalho e as sombras do passado. Tudo estava em jogo. Ele apenas não sabia até onde estaria disposto a ir. Lucas respirou fundo, um peso enorme se instalando em seu peito ao encarar ao Sr. Garcia. O homem estava ali, com um olhar furioso. As palavras saíram como um sussurro entre os lábios de Lucas, mas ele sabia que precisaria ser firme. — Que está haciendo aqui, Sr. Garcia? Perguntou, tentando manter a calma. Mas o pai de Miguel avançou, a expressão carregada de ameaça. — Ustedes no tienen idea de lo que está haciendo. Dejen esto ya! Rosnou, a tensão palpável no ar. Diego, ao lado de Lucas, apertou os dedos contra o papel na mão. Seu rosto pálido diante da pressão crescente. Era como se o ar tivesse sido drenado da sala, e a atmosfera se tornou pesada e elétrica. Lucas estava ciente de que não havia volta. A verdade tinha que ser confrontada. Miguel merece saber quem és, disse Lucas, a determinação tomando conta dele. Tiene de uma risada sardónica. ¿Crees que estás ayudando? No es lo que piensas. ¿Y quién está protegiendo lo que realmente importa aquí? Lucas franció a testa, confuso. ¿O qué le quería decir? Mas antes que pudiese preguntar, algo inesperado aconteció. La puerta de consultorio se abrió con violencia y una mujer entró, cara marcada por la preocupación. Era Ingrid, la madre de Miguel, con ojos arregalados. Tuve que venir, dice ofegante. Miguel está en peligro. Os tres se encararon y a sala parecía girar en torno de Lucas. Ele piscó, tentando procesar. A verdade que ele buscaba tinha acabado de se materializar, con una presencia ainda más perturbadora. ¿E quieres decir? Preguntó Diego, casi en un susurro. Ellos están planeando usarlo, Ingrid exclamó, apuntando para el padre de Miguel. ¿No sabías que su graduación no era solo una búsqueda por cura? Era un experimento, Lucas. Miguel es parte de una investigación secreta y cuanto más evoluciona, más lo quieren. As palabras dispararon como balas. Un choque percorrió el cuerpo de Lucas. Ele olhou para pai de Miguel, que agora parecía desesperado. Era como si una máscara tivesse caído, revelando un hombre completamente diferente. Un hombre que estaba envolvido en algo mucho más sinistro. Diego, cuasi en lágrimas, oyó para Lucas. Él es mi tanto amigo. Eso no puede ser verdad. Pero lo es, gritó Ingrid, as manos tremiendo.
y no pararán hasta que vengan por él. O ambiente estaba carregado de traición. O porão da verdade estaba se abriendo, revelando rostros familiares y segredos obscuros. Lucas sintió que su corazón batía descompasado. Él se viró para el señor García. «Sabías de todo esto. Estabas involucrado». Olhando para a mulher que havia sido sua esposa, agora revelada como cúmplice, Lucas percebeu que todo seu mundo estava se desmoronando. O advogado do diabo, a defesa do indefensável. E ele, o médico, agora tinha que decidir se salvava a vida de um menino ou se colocava tudo em risco para expor uma verdade que ninguém teria que viesse à tona, mas e que viria a seguir era ainda mais aterrador. No meio da discussão acalorada, um som forte ecoou do corredor. A porta se abriu abruptamente novamente, mas desta vez era uma equipe médica com rostos conhecidos, incluindo o Dr. Santiago. A figura que Lucas sempre admirou. Agora um espectro do que ele havia representado estava ali. «La fiesta começou», disse Santiago, com um sorriso que não chegava aos olhos. Lucas paralisou. A última peça do quebra-cabeça inclinava-se para o mais escuro de todos os cenários. Em um instante, a verdade, o peso dos anos e das decisões estavam prestes a ser revelados. «Que hacem aqui?» perguntou Lucas, a voz tremendo. Santiago sorriu, seus olhos brilhando de maneira estranha. «He venido por Miguel. Él es el único que puede completar nuestro trabajo». Um frio cortante percorreu a espinha de Lucas. O que ele estava dizendo? O que realmente implicava? As palavras de Santiago ecoavam na cabeça de Lucas como um eco trágico. E quando Lucas girou a cabeça novamente para ver Miguel, o garoto estava parado na porta, o olhar vazio, como se ele estivesse perdido em um mundo totalmente diferente. Lucas sentiu um nó na garganta. O que tinha acontecido com aquele menino alegre e vibrante? «Miguel!» gritou Lucas, mas o garoto não moveu um músculo. Ele sentiu a tensão no ar, como um fio prestes a se romper. E enquanto a verdade começava a fluir como um rio descontrolado, Lucas percebeu que ele estava prestes a perder não apenas a vida de um menino, mas também o que restava de sua ética, de sua sanidade. As últimas palavras de Santiago reverberaram na mente de Lucas. «El único que puede completar nuestro trabajo». O que realmente queriam de Miguel? E quanto estavam dispostos a ir para conseguir? Lucas olhou para o médico, depois para o pai de Miguel, e a única coisa que pôde pensar foi: que demônios haviam despertado? E mais importante, ele estava preparado para enfrentá-los? O desespero tomava conta, e o tempo estava correndo contra ele. Lucas respirou fundo, um peso enorme se instalando em seu peito ao encarar o Sr. Garcia. O homem estava ali, com um olhar furioso. As palavras saíram como um sussurro entre os lábios de Lucas. Mas ele sabia que precisaria ser firme. «Que está haciendo aqui, Sr. Garcia?» perguntou, tentando manter a calma. Mas o pai de Miguel avançou, a expressão carregada de ameaça. «Ustedes no tienen idea de lo que están haciendo». «Dejen esto ya!» rosnou, a tensão palpável no ar. Diego, ao lado de Lucas, apertou os dedos contra o papel na mão, seu rosto pálido diante da pressão crescente. Era como se o ar tivesse sido drenado da sala, e a atmosfera se tornou pesada e elétrica. Lucas estava ciente de que não havia volta. A verdade tinha que ser confrontada.
Miguel merece saber quem és, disse Lucas, a determinação tomando conta dele. Tiene derecho a conhecer su passado. A fúria do Sr. Garcia explodiu em uma risada. Sardónica, ¿crees que estás ayudando? No es lo que piensas. ¿Y quién está protegiendo lo que realmente importa aquí? Lucas franció a testa confuso. ¿O qué le quería decir? Mas antes que pudiese preguntar, algo inesperado aconteció. A puerta de consultorio se abrió con violencia, y una mujer entró, la cara marcada por la preocupación. Era Ingrid, la madre de Miguel, con los ojos arregalados. «Tuve que venir», dice, ofegante. «Miguel está en peligro». Los tres a encararon, y a sala parecía girar en torno de Lucas. Él piscó tentando procesar. A verdad que le buscaba tinha acabado de se materializar, con una presencia ainda más perturbadora. «¿Qué quieres decir?», preguntó Diego, casi en un susurro. «Ellos están planeando usarlo», Ingrid exclamó, apuntando para el padre de Miguel. «¿No sabías que su graduación no era solo búsqueda por cura? Era un experimento, Lucas. Miguel es parte de una investigación secreta, y cuanto más evoluciona, más lo quieren». Las palabras dispararon como balas. Un choque percorrió el cuerpo de Lucas. Él le oyó al padre de Miguel, que ahora parecía desesperado. Era como si una máscara tuviese caído, revelando un hombre completamente diferente. Un hombre que estaba envolvido en algo muy más sinistro. Diego, cuasi en lágrimas, lo miraba para Lucas. «Papá, eso no puede ser verdad». «¡Pero lo es!», gritó Ingrid, las manos tremendo. «Y no pararán hasta que vengan por él». O ambiente estaba cargado de traición. Por honda verdad estaba se abriendo, revelando rostros familiares y segredos obscuros. Lucas sintió que su corazón batía descompasado. Él se viró para el señor García. «¿Sabías de todo esto? Estabas involucrado. O me necesitó olhando para a mulher que havia sido su esposa, agora revelada como cúmplice». Lucas percebeu que todo o seu mundo estava se desmoronando. O advogado do diabo, a defesa do indefensável. E ele, um médico, agora tinha que decidir se salvava a vida de um menino ou se colocava tudo em risco para expor uma verdade que ninguém teria que viesse à tona. Mas o que viria a seguir era ainda mais aterrador. No meio da discussão acalorada, um som forte ecoou do corredor. A porta se abriu abruptamente novamente, mas desta vez era uma equipe médica, com rostos conhecidos, incluindo o Dr. Santiago. A figura que Lucas sempre admirou, agora um espectro do que ele havia representado, estava ali. «La fiesta começou», disse Santiago, com um sorriso de todos os cenários. Em um instante, a verdade, o peso dos anos e das decisões estavam prestes a ser revelados. «Que hacen aqui?», perguntou Lucas, a voz tremendo. Santiago sorriu, seus olhos brilhando de maneira estranha. «He venido por Miguel. Él es el único que puede completar nuestro trabajo». Um frio cortante percorreu a espinha de Lucas. O que ele estava dizendo? O que realmente implicava? As palavras de Santiago ecoavam na cabeça de Lucas como um eco trágico. E quando Lucas girou a cabeça novamente para ver Miguel, o garoto estava parado na porta, o olhar vazio, como se ele estivesse perdido em um mundo totalmente diferente. Lucas sentiu um nó na garganta. O que tinha acontecido com aquele menino alegre e vibrante? «Miguel!», gritou Lucas. Mas o garoto não moveu um músculo. Então, o impensável aconteceu. Um sussurro grotesco percorreu a sala.
e todos os olhos se voltaram para o garoto. A pele de Miguel começou a mudar, como se estivesse se transformando diante deles. Seus braços cresceram e as feições mudaram. Um brilho sobrenatural emitiu-se de sua pele. Lucas ficou paralisado. Ele estava testemunhando uma metamorfose. "No, no, no!" gritou Ingrid, colocando as mãos na cabeça, desesperada. "No puede ser!" O Sr. Garcia recuou, os olhos arregalados. "Que está passando? Que le han hecho?" Então, uma voz firme ecoou do garoto. Uma voz que não era dele. "Soy más de lo que creías", disse Miguel. E cada palavra solene perfurou o ar. Lucas sentiu um gelo atravessá-lo. Essa não era apenas uma reviravolta. Era uma revelação esquizofrênica. O que Miguel havia se tornado? O que Santiago queria dele? E quem realmente era? Aquele menino cuja vida ele estava tentando proteger. Todos ficaram em silêncio, estupefatos. A sala estava carregada de emoções conflitantes, o medo abduzindo a esperança. Enquanto Lucas olhava para aquele ser diante dele, uma pétala de dúvida se enraizava em sua mente. "Até onde eu fui enganado?" ele se perguntou. O destino de Miguel estava em uma linha tênue, e a resposta estava prestes a ser desvelada. Mas a pergunta que consumia Lucas era outra. Até onde ele estaria disposto a ir para enfrentar essa nova verdade? O pesadelo estava apenas começando, e a linha entre salvar e condenar estava borrada. E no fundo de seu coração, uma dúvida crescente o consumia. O que ele deveria fazer agora? Lucas respirou fundo, um peso enorme se instalando em seu peito, ao encarar a transformação de Miguel. O garoto estava ali, com um brilho sobrenatural em sua pele. E cada palavra que ele pronunciava parecia arrastar Lucas para um abismo de incertezas. A tensão na sala que era palpável. O Sr. Garcia ficou paralisado. Seu rosto uma mescla de perplexidade e medo. Diego, ao lado de Lucas, estava em choque, incapaz de entender o que estava acontecendo com seu novo amigo. E Ingrid, com as mãos trêmulas, parecia estar enfrentando o colapso. Para eles, estava claro que o menino não era mais quem pensavam. Mas para Lucas, a verdade era ainda mais dolorosa. "Miguel!" gritou Lucas, tentando alcançar o garoto através da transformação. "O que está acontecendo?" E então surgiu um som inquietante. Uma batida forte, repetitiva, como se algo ou alguém estivesse se aproximando através da porta. O coração de Lucas disparou. Era como se o universo ao redor estivesse se contraindo, restringindo sua visão e sua capacidade de agir. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Em um momento que desafiava a lógica, um grupo de homens de terno escuro entrou, com expressões tão frias quanto o aço. O líder, um homem de cabelos grisalhos e uma cicatriz atravessando o rosto, olhou diretamente para Lucas, com um sorriso que parecia mais um desafio. "Senhor Almeida", começou ele, a voz imponente cortando o ar pesado. "Recebemos notícias sobre o menino. Ele é mais do que um mero caso. Ele é a chave." Miguel, em sua nova forma, piscou, como se estivesse despertando de um transe. Que chave?" murmurou Diego, sua voz trêmula. O homem de terno grisalho ignorou o garoto e se virou para Lucas, com o que você imagina. Santiago, seu mentor, não estava apenas realizando experiências. Ele estava preparando o terreno para uma nova era. E Miguel é um elemento crucial. As palavras ressoaram na sala, criando um eco que parecia se expandir. Lucas sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Ele tentou focar, mas a confusão
dominava sua mente. O que esses homens queriam de Miguel? E como Santiago estava envolvido? Não posso permitir que você leve Miguel, gritou Lucas, a coragem fervendo em suas veias. Aquele mesmo homem sorridente deu um passo à frente e, com um movimento não tão sutil, gesticulou para os outros. Um deles avançou em direção a Miguel, pronto para capturá-lo. O garoto, percebendo o movimento e sem entender plenamente, gritou, seu olhar se despedaçando em pânico. Não! O grito de Ingrid cortou o ar. Ele não é um experimento! Ele é meu filho! Linhas de tensão se formaram entre eles. A revelação caiu como uma bomba. Todos olharam para Ingrid. O choque nas expressões de Lucas e Diego era claro. O que ela estava dizendo? O que isso significava? O que você disse? Perguntou Lucas, a voz drenada de incredulidade. Ingrid respirou fundo, seus olhos arregalados com a força da verdade. Miguel não é só um garoto qualquer. Ele é o resultado de uma tentativa de combinar o que havia de melhor na genética. Sou eu quem mantém os segredos. O silêncio na sala se tornou ensurdecedor. O que era essa confusão? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo de uma forma completamente inesperada. As relações entre eles estavam se desfazendo, traídas por segredos nunca revelados. Miguel parou de lutar. Um novo entendimento começando a se formar em sua mente infantil. A tensão entre as figuras adultas explodia. A verdade agora era um campo de batalha. Você está dizendo que ele não é apenas um menino? Perguntou Diego, a voz quase inaudível. Ingrid balançou a cabeça lentamente, uma dor no olhar. Ele é especial e eles sabem disso. Eles vão levá-lo. O que é mais do que apenas um experimento. É um poder. Enquanto Lucas processava tudo, o homem de terno se movia, sua presença opressiva, como uma sombra. Se não se importam, temos uma missão. O tempo está se esgotando. E assim a sala se tornava um caldeirão borbulhante de emoções. O choque dominava o espaço. Cada olhar trocado entre eles cheirava a traição. A vida de Miguel, entre aqueles que o amavam e aqueles que planejavam usá-lo como arma, estava prestes a se virar de cabeça para baixo. E então Lucas se perguntou até onde ele iria para proteger Miguel. Agora que tudo girava em torno de mentiras e segredos. O tempo estava correndo e uma tempestade crescendo ao seu redor. Poderia ele ir contra aqueles que uma vez admirou? Para salvar não apenas a vida do menino, mas também a sua própria alma. Lucas estava em chamas, a adrenalina correndo em suas veias. O homem de terno grisalho olhava para ele como se fosse um troféu. Aquelas palavras, Miguel é a chave, ecoavam em sua mente, mas antes que pudesse processar as implicações, tudo começou a girar. O rosto de Miguel estava pálido, mas agora havia um brilho estranho em seus olhos. Eles vão levar Miguel! O pensamento martelava na cabeça de Lucas. Mas então, tudo mudou de forma assustadora. Um barulho forte interrompeu a tensão. E a porta do consultório se abriu com força. Mais pessoas entraram, um grupo de homens de uniformes pretos, com fones de ouvido e rostos impassíveis. Eles se moveram como sombras, ocupando o espaço, fazendo o ar parecer espesso. Lucas sentiu o terror crescer. Era como se o mundo estivesse se fechando ao seu redor. "O que vocês querem?" gritou Lucas, tentando manter a calma em meio ao caos. O homem com a cicatriz se aproximou mais, e algo na sua expressão despertou uma sensação de perigo extremo. Ele não estava ali para negociar. "É hora da verdade, doutor."
disse o homem, olhando diretamente nos olhos de Lucas. O menino não é mero produto de experiências, ele é uma arma. As palavras cortaram como uma faca. Arma? Era isso que eles viam em Miguel? O coração de Lucas disparou. Ele tentava entender. Mas a realidade não fazia sentido. O que você está dizendo? Gaguejou, sentindo o nó na garganta se apertar. O homem cicatrizado acenou para os outros, e eles se moveram em direção a Miguel, que estava agora parado, como se estivesse sob algum tipo de encantamento. A luz em seus olhos parecia se intensificar, e uma onda de energia quase elétrica pulsava ao seu redor. Lucas não sabia o que fazer. Não! Berrou Ingrid, a mãe, correndo para a frente. Ele não é uma arma. Ele é meu filho. Mas a verdade era que naquele momento tudo parecia possível e impossível ao mesmo tempo. O grupo de homens não concessionava. Miguel é a chave para algo maior do que você imagina, falou o cicatrizado, um sorriso torto se formando em seus lábios. Sua genética foi manipulada. E nós somos os que iremos aproveitar isso. Ele é o futuro da medicina ou da guerra. Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa irrompeu de Miguel e todos foram lançados ao chão, atordoados. Lucas sentiu a terra tremer sob seus pés. Ele olhou e viu Miguel transformando-se ainda mais. A energia envolvendo o menino se expandia, como se ele estivesse prestes a romper barreiras. O silêncio seguia como um segundo, enquanto todos olhavam para a figura reluzente. E, de repente, Miguel falou novamente, mas sua voz soou diferente, mais profunda, ecoando como um trovão. Eu sou o que eles querem, mas também sou o que eles temem. As palavras penetraram a sala. O choque foi tão intenso que todos, inclusive Lucas, ficaram paralisados. A transformação que ocorria em Miguel era muito mais do que a presença de poder. Era uma mensagem clara, um grito de alerta. E no silêncio que se seguiu, enquanto Lucas tentava pegar o fio de raciocínio perdido, sentiu um tremor. Um chamado distante reverberando através de Miguel. O que isso significava realmente? O que mais ele escondia? Sua mente girava, presa entre o horror e uma nova esperança que a transformação poderia significar. Mas então, em meio à confusão e ao poder emergente, outra verdade reveladora surgiu. Um dos homens no grupo, aparentemente só um assistente, começou a morder os lábios nervoso. Ele lentamente retirou um dispositivo de dentro do paletó e apontou para o ciclo brilhante ao redor de Miguel. Esperem! Gritou, sua voz tremendo. Não podemos usar assim! A revelação era chocante. O homem que se apresentara como aliado revelou fragilidade. O que realmente estava acontecendo ali? As verdadeiras intenções estavam prestes a se manifestar, mas ninguém sabia como essa. Nova dinâmica afetaria Miguel. Lucas piscou, o terror agora misturado com confusão. O destino do menino estava em jogo. A partida estava apenas começando e ninguém sabia até onde isso iria parar. Quais segredos poderiam ainda surgir nesse jogo mortal? O que Miguel tinha mais para revelar? Lucas estava em chamas, a adrenalina correndo em suas veias. O homem de terno grisalho olhava para ele como se fosse um troféu. Aquelas palavras, Miguel es la clave, ecoavam em sua mente. Mas antes que pudesse processar as implicações, tudo começou a girar.
O rosto de Miguel estava pálido, mas agora havia um brilho estranho em seus olhos. Eles vão levar Miguel! O pensamento martelava na cabeça de Lucas. Mas então, tudo mudou de forma assustadora. Um barulho forte interrompeu a tensão, e a porta do consultório se abriu com força. Mais pessoas entraram. Um grupo de homens de uniformes pretos, com fones de ouvido e rostos impassíveis. Eles se moveram como sombras, ocupando o espaço, fazendo o ar parecer espesso. Lucas sentiu o terror crescer. Era como se o mundo estivesse se fechando ao seu redor. "O que vocês querem?" gritou Lucas, tentando manter a calma em meio ao caos. O homem com uma cicatriz se aproximou mais, e algo na sua expressão despertou uma sensação de perigo extremo. Ele não estava ali para negociar. "É hora da verdade, doutor", disse o homem, olhando diretamente nos olhos de Lucas. "O menino não é mero produto de experiências, ele é uma arma." As palavras cortaram como uma faca. Arma? Era isso que eles viam em Miguel? O coração de Lucas disparou. Ele tentava entender, mas a realidade não fazia sentido. "O que você está dizendo?" gaguejou, sentindo o nó na garganta se apertar. O homem cicatrizado acenou para os outros, e eles se moveram em direção a Miguel, que estava agora parado, como se estivesse sob algum tipo de encantamento. A luz em seus olhos parecia se intensificar, e uma onda de energia quase elétrica pulsava ao seu redor. Lucas não sabia o que fazer. "Não!" berrou Ingrid, a mãe, correndo para frente. "Ele não é uma arma! Ele é meu filho!" Mas a verdade era que naquele momento tudo parecia possível e impossível ao mesmo tempo. O grupo de homens não concessionava. "Miguel é a chave para algo maior do que você imagina", falou o cicatrizado, um sorriso torto se formando em seus lábios. "Sua genética foi manipulada e nós somos os que iremos aproveitar isso. Ele é o futuro da medicina ou da guerra." Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa irrompeu de Miguel, e todos foram lançados ao chão, atordoados. Lucas sentiu a terra tremer sob seus pés. Ele olhou e viu Miguel transformando-se ainda mais. A energia envolvendo o menino se expandia, como se ele estivesse prestes a romper barreiras. O silêncio seguia como um segundo, enquanto todos olhavam para a figura reluzente. E, de repente, Miguel falou novamente, mas sua voz soou diferente, mais profunda, ecoando como um trovão. "Eu sou o que eles querem, mas também sou o que eles temem." As palavras penetraram a sala. O choque foi tão intenso que todos, inclusive Lucas, ficaram paralisados. A transformação que ocorria em Miguel era muito mais do que a presença de poder. Era uma mensagem clara, um grito de alerta. E no silêncio que se seguiu, enquanto Lucas tentava pegar o fio de raciocínio perdido, sentiu um tremor, um chamado distante reverberando através de Miguel. O que isso significava realmente? O que mais ele escondia? Sua mente girava, presa entre o horror e uma nova esperança que a transformação poderia significar. Mas então, em meio à confusão e ao poder emergente, outra verdade reveladora surgiu. Um dos homens no grupo, aparentemente só um assistente, começou a morder os lábios. Nervoso, ele lentamente retirou um dispositivo de dentro do paletó
e apontou para o ciclo brilhante ao redor de Miguel. Esperem! Gritou, sua voz tremendo. Não podemos usar assim! A revelação era chocante. O homem que se apresentara como aliado revelou fragilidade. O que realmente estava acontecendo ali? As verdadeiras intenções estavam prestes a se manifestar, mas ninguém sabia como essa nova dinâmica afetaria Miguel. Lucas piscou, o terror agora misturado. Com confusão, o destino do menino estava em jogo. A partida estava apenas começando. E ninguém sabia até onde isso iria parar. Quais segredos poderiam ainda surgir nesse jogo mortal? O que Miguel tinha mais para revelar? Mas então, um grito horripilante cortou o ar. O assistente caiu no chão, contorcendo-se, e uma sombra escura saiu de seu corpo. A sala ficou em silêncio, todos com os olhos voltados para a coisa horrenda que estava se formando na escuridão. Um ser monstruoso, com olhos vazios e garras afiadas, como se tivesse saído de um pesadelo. O que é isso? Gritou Diego, agarrando o braço de Lucas. O monstruoso ser refletia o terror de seus criadores. E enquanto eles estavam em choque, Lucas percebeu que Miguel estava mudando novamente. Ele havia absorvido aquela energia. E essa nova sombra estava se contorcendo ao seu redor, como se fossem parte de um mesmo ser. É você que eles querem! Gritou o homem cicatrizado, histericamente. Você é mais poderoso do que imaginava. Lucas não sabia mais o que pensar. Aquele horror poderia muito bem ser o fim. Ele precisava salvar Miguel. Mas como? O garoto estava no centro de uma tempestade de forças terríveis que iam muito além de sua compreensão. Ele não tinha mais certeza de quem eram os verdadeiros inimigos. O que havia acontecido com todos os seus valores e intenções. O que estava realmente em jogo. Com um grito e uma explosão de luz, tudo se transformou. A sala inteira tremia e os segredos de Miguel estavam prestes a ser revelados em meio ao caos. Lucas sentiu que o chão sob seus pés podia se abrir a qualquer momento e todo o seu mundo desmoronar. A verdade sempre foi mais complexa do que parecia. E enquanto a batalha se intensificava em torno deles, Lucas percebeu que a única saída seria enfrentar a escuridão, não apenas do mundo fora, mas a que crescia dentro de Miguel. Lucas estava em chamas, adrenalina correndo em suas veias. O homem de terno grisalho olhava para ele como se fosse um troféu. Aquelas palavras, Miguel es la clave, ecoavam em sua mente. Mas antes que pudesse processar as implicações, tudo começou a girar. O rosto de Miguel estava pálido, mas agora havia um brilho estranho em seus olhos. Eles vão levar Miguel? O pensamento martelava na cabeça de Lucas. Mas então, tudo mudou de forma assustadora. Um barulho forte interrompeu a tensão, e a porta do consultório se abriu com força. Mais pessoas entraram. Um grupo de homens de uniformes. Gritos, com fones de ouvido e rostos impassíveis. Eles se moveram como sombras, ocupando o espaço, fazendo o ar parecer espesso. Lucas sentiu o terror crescer. Era como se o mundo estivesse se fechando ao seu redor. Que querem? Gritou Lucas, tentando manter a calma em meio ao caos. O homem com a cicatriz se aproximou mais, e algo na sua expressão despertou uma sensação de perigo extremo. Ele não estava ali para negociar. «Es hora de la verdad, doutor», disse o homem, olhando diretamente nos olhos de Lucas. «El niño no es un mero producto de experimentos, es un arma». As palavras cortaram como uma faca. Arma!
Era isso que eles riam em Miguel. O coração de Lucas disparou. Ele tentava entender, mas a realidade não fazia sentido. Que estás dizendo? Gaguejou, sentindo um nó na garganta. Se apertar. O homem cicatrizado acenou para os outros. E eles se moveram em direção a Miguel, que estava agora parado, como se estivesse sob algum tipo de encantamento. A luz em seus olhos parecia se intensificar, e uma onda de energia quase elétrica pulsava ao seu redor. Lucas não sabia o que fazer. Não! Berrou Ingrid, a mãe, correndo para a frente. Ele não é uma arma, és mi hijo! Mas a verdade era que naquele momento, tudo parecia possível e impossível ao mesmo tempo. O grupo de homens não concessionava. Miguel es la clave para algo mais grande de lo que imaginas, falou o cicatrizado, um sorriso torto se formando em seus lábios. Su genética fue manipulada y nosotros somos lo que vamos a aprovechar eso. Él es el futuro de la medicina ou de la guerra. Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa irrompeu de Miguel e todos foram lançados ao chão, atordoados. Lucas sentiu a terra tremer sob seus pés. Ele olhou e viu Miguel transformando-se ainda mais. A energia envolvendo o menino se expandia como se ele estivesse prestes a romper barreiras. O silêncio seguia como um segundo enquanto todos olhavam para a figura reluzente. E de repente, Miguel falou novamente, mas sua voz soou diferente, mais profunda, ecoando como um trovão. Soy lo que ellos quieren, pero também soy lo que ellos temem. As palavras penetraram a sala. O choque foi tão intenso que todos, inclusive Lucas, ficaram paralisados. A transformação que ocorria em Miguel era muito mais do que a presença de poder. Era uma mensagem clara, um grito de alerta. E no silêncio que se seguiu, enquanto Lucas tentava pegar o fio de raciocínio perdido, sentiu um tremor, um chamado distante reverberando através de Miguel. O que isso significava realmente? O que mais ele escondia? Sua mente girava, presa entre o horror e uma nova esperança que a transformação poderia significar. Mas então, em meio à confusão e ao poder emergente, outra verdade reveladora surgiu. Um dos homens no grupo, aparentemente apenas um assistente, começou a morder os lábios, nervoso. Ele lentamente retirou um dispositivo de dentro do paletó e apontou para o ciclo brilhante ao redor de Miguel. "Espera!" gritou, sua voz tremendo. "Não podemos usá-lo assim!" A revelação era chocante. O homem que se apresentara como aliado revelou fragilidade. O que realmente estava acontecendo ali? As verdadeiras intenções estavam prestes a se manifestar. Mas ninguém sabia como essa nova dinâmica afetaria Miguel. Lucas piscou, o terror agora misturado com confusão. O destino do menino estava em jogo. Mas então, uma tensão elétrica percorreu a sala como se o ar estivesse carregado de algo ameaçador. Miguel olhou nos olhos de Lucas. Havia algo ali, uma compreensão. Algo que Lucas nunca havia percebido. "Mamá!" gritou Miguel, e o ambiente parecia se deformar, enquanto a energia poderosa ao seu redor pulsava. E então, no meio do caos, uma figura materializou-se entre as sombras. Era Santiago, e na plateia que assistia ao tumulto, ele olhou para Lucas com um sorriso que mostrava mais que apoio. "Lucas", ele disse, com um tom de voz sereno e ao mesmo tempo carregado de intenção. "Sempre soube o que Miguel é. Há muito tempo nós fizemos um pacto." As palavras de Santiago desabaram sobre Lucas como um peso insuportável. Ele olhou para o mentor e viu não apenas um homem, mas uma sombra de um passado que ele nunca quis realmente enfrentar. "Que pacto?"
arriscou perguntar, sua voz trêmula. Santiago sorriu, a expressão mais inquietante que já havia concebido. O pacto de que Miguel é o futuro. É a junção de tudo que buscávamos. A salvação que chamamos de esperança. No instante seguinte, o ambiente explodiu em caos. Espalhou-se uma onda de energia que deixou todos atordoados. E Miguel, em seu estado transformado, parecia finalmente responder a essa força crescente. Lucas estava paralisado. A revelação diante dele mudava tudo o que ele pensava saber. Mas com essa nova compreensão surgiu uma pergunta angustiante. Miguel era realmente a chave para o futuro? Ou a porta aberta para um novo pesadelo? A sala se tornava um campo de batalha, não apenas entre figuras humanas, mas entre ideais e medos. E enquanto Lucas tentava entender, a luz emanada de Miguel começou a ficar mais intensa. O que aconteceria agora? Onde isso tudo terminaria? Lucas estava em chamas, a adrenalina correndo em suas veias. O homem de terno grisalho olhava para ele como se fosse um troféu. Aquelas palavras, Miguel es la clave, ecoavam em sua mente. Mas antes que pudesse processar as implicações, tudo começou a girar. O rosto de Miguel estava pálido, mas agora havia um brilho estranho em seus olhos. Eles vão levar Miguel? O pensamento martelava na cabeça de Lucas, mas então tudo mudou de forma assustadora. Um barulho forte interrompeu a tensão. E a porta do consultório se abriu com força. Mais pessoas entraram. Um grupo de homens em uniformes pretos, com fones de ouvido e expressões impassíveis. Eles se moveram como sombras, ocupando o espaço, fazendo o ar parecer espesso. Lucas sentiu o terror crescer. Era como se o mundo estivesse se fechando a seu redor. ¿Qué quieren? Gritó Lucas, tentando manter a calma en medio al caos. O homem com a cicatriz se aproximou más, y algo na sua expresión despertó una sensación de perigo extremo. Él no estaba allí para negociar. Es hora de la verdad. Doctor, dice el hombre, oleando directamente en los ojos de Lucas. El niño no es un mero producto de experimentos, es un arma. As palabras cortaron como una faca. ¿Arma? Era isso que les vían en Miguel. O corazón de Lucas disparó. Él tentaba entender, mas a realidade no hacía sentido. ¿Qué estás diciendo? Gaguejó, sintiendo nona garganta se apertar. O homem cicatrizado acenó para los otros, y ellos se moveron en dirección a Miguel, que estaba agora parado como si estuviese sobre algún tipo de encantamento. A luz en sus ojos parecía se intensificar, y una onda de energía cuasi eléctrica pulsaba a seu redor. Lucas no sabía o qué hacer. «¡No!», berró Ingrid, a madre, corriendo para frente. «Él no es un arma, es mi hijo». Mas a verdad era que en aquel momento todo parecía posible y imposible al mismo tiempo. O grupo de hombres no concesionaba. «Miguel es la clave para algo más grande de lo que imaginas», faló cicatrizado. Un sorriso torto se formando en sus labios. Su genética fue manipulada, y nosotros somos los que vamos a aprovechar eso. Él es el futuro de la medicina o de la guerra. En aquel instante, algo extraordinario aconteció. Una luz intensa irrompió de Miguel, y todos fueron lanzados al chón atordoados. Lucas sintió a tierra tremer sobre sus pies. Ele oyó e viu Miguel transformando-se ainda mais. A energia envolvendo o menino se expandia como se ele estivesse prestes a romper barreiras. O silêncio seguia como um segundo enquanto todos olhavam para a figura reluzente. E de repente, Miguel falou novamente.
Mas sua voz soou diferente, mais profunda, ecoando como um trovão. Soy lo que ellos quieren, pero también soy lo que ellos temen. As palavras penetraram a sala. O choque foi tão intenso que todos, inclusive Lucas, ficaram paralisados. A transformação que ocorria em Miguel era muito mais do que a presença de poder. Era uma mensagem clara, um grito de alerta. E no silêncio que se seguiu, enquanto Lucas tentava pegar o fio de raciocínio perdido, sentiu um tremor, um chamado distante reverberando através de Miguel. O que isso significava realmente? O que mais ele escondia? Sua mente girava, presa entre o horror e uma nova esperança que a transformação poderia significar. Mas então, em meio à confusão e ao poder emergente, outra verdade reveladora surgiu. Um dos homens no grupo, aparentemente apenas um assistente, começou a morder os lábios, nervoso. Ele lentamente retirou um dispositivo de dentro do paletó e apontou para o ciclo brilhante ao redor de Miguel. "Espera!" gritou, sua voz tremendo. "Não podemos usá-lo assim!" A revelação era chocante. O homem que se apresentara como aliado revelou fragilidade. O que realmente estava acontecendo ali? As verdadeiras intenções estavam prestes a se manifestar, mas ninguém sabia como essa nova dinâmica afetaria Miguel. Lucas piscou, o terror agora, misturado com confusão. O destino do menino estava em jogo. Mas então, uma tensão elétrica percorreu a sala, como se o ar estivesse carregado de algo ameaçador. Miguel olhou nos olhos de Lucas. Havia algo ali, uma compreensão. Algo que Lucas nunca havia percebido. "Mamá!" gritou Miguel. E o ambiente parecia se deformar enquanto a energia poderosa ao seu redor pulsava. E então, no meio do caos, uma figura começou a se materializar entre as sombras. Era Santiago, e na plateia que assistia o tumulto, olhou para Lucas com um sorriso que mostrava mais que apoio. "Lucas!" disse ele, com um tom de voz sereno e ao mesmo tempo carregado de intenção. "Siempre supe lo que Miguel es. Hace mucho tiempo hicimos un pacto." As palavras de Santiago desabaram sobre Lucas como um peso insuportável. Ele olhou para o mentor e viu não apenas um homem, mas uma sombra de um passado que ele nunca quis realmente enfrentar. "Que pacto?" arriscou perguntar, sua voz trêmula. Santiago sorriu, a expressão mais inquietante que já havia concebido. "O pacto de que Miguel é o futuro. Ele é a junção de tudo que buscávamos, a salvação que chamamos de esperança." No instante seguinte, o ambiente explodiu em caos. Espalhou-se uma onda de energia que deixou todos atordoados. E Miguel, em seu estado transformado, parecia finalmente responder a essa força crescente. Lucas estava paralisado. A revelação diante dele mudava tudo o que ele pensava saber. Ao mesmo tempo, uma ruptura repentina. Um grito horripilante cortou o ar. O assistente caiu no chão, contorcendo-se, e uma sombra escura saiu de seu corpo. A sala ficou em silêncio, todos com os olhos voltados para o horror que estava se formando. Um ser monstruoso, com olhos vazios e garras afiadas, como se tivesse saído de um pesadelo. "O que é isso?" gritou Diego, agarrando o braço de Lucas, em pânico. O monstruoso
se refletia o terror de seus criadores. E enquanto eles estavam em choque, Lucas percebeu que Miguel estava mudando novamente. Ele havia absorvido aquela energia. E essa nova sombra estava se contorcendo ao seu redor, como se fossem parte de um mesmo ser. É você que eles querem! Gritou o homem cicatrizado, histericamente. Você é mais poderoso do que imaginava. Lucas não sabia mais o que pensar. Mas no meio da confusão e no calor daquela transformação, a luz intensa de Miguel começou a ficar mais radiante. Esperanças e medos colidiam em seu coração. E enquanto o ser grotesco se movia, Lucas percebeu que a verdadeira batalha não era entre eles e a organização, mas dentro de Miguel. Ele não é só uma arma, Lucas gritou, forçando sua voz a atravessar o caos. Ele é uma vida, e não importa o que você diga. Nós não vamos deixá-lo. Mas então a realidade se torcia mais uma vez. Miguel, com sua expressão confusa, olhou para Lucas e Santiago, suas vozes revelando a mistura de terror e determinação. Eu sou mais e sou menos do que vocês pensam. Os olhos de Miguel brilharam, e a sombra que emergia começou a absorver a luz ao seu redor. E assim, naquele momento de desespero, Lucas começou a se questionar. Quem realmente era Miguel? Ele era a chave ou uma bomba relógio prestes a explodir? O que se formava no consultório não era só uma batalha pelo futuro do menino, mas uma luta por suas próprias almas. Ele sentiu o chão sob seus pés tremer, e a pergunta pairava: até onde eles viriam para manter o controle? A verdade estava prestes a arrebentar. Mas que preço teria isso?